Boa noite a todos e bem-vindos ao webcast de resultados trimestral do Pátria Logística FI, o PATL11. Eu estou aqui hoje com o José Teixeira, que é o sócio responsável por marketing e produtos da vertical brasileira do Pátria, e com Antônio Ever, sócio responsável pela área imobiliária do Pátria. Além disso, estou também com o Thiago Rocha, que é a pessoa responsável por viabilidade e investimento do PATL11. Dando sequência aqui à nossa apresentação, eu vou passar rapidinho a agenda. Nós passaremos por uma sessão de atualizações institucionais do Pátria. Na sequência, faremos uma atualização sobre as últimas notícias e informações do fundo. Em seguida, falaremos do posicionamento do PATL no mercado logístico, como a cota está descontada e os fundamentos do fundo. Em seguida, nós iniciaremos uma sessão de Conheça o Inquilino. A gente começará nesse webcast com a SEB, que é o principal inquilino do fundo, e nas próximas edições esperamos vir com outras edições dessa iniciativa aqui de relação com o investidor do fundo. Na sequência, falaremos os próximos passos e iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Inclusive, caso você queira realizar perguntas ao nosso time de gestão, você pode acessar o link na parte inferior da tela ou no QR Code que aparece aqui no canto inferior direito da tela, e você será direcionado para a nossa plataforma de sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o José Teixeira, que vai dar continuidade à apresentação. José? Obrigado, Vitor, e boa tarde, ou bom final de tarde a todos que estão conosco. Como o Vitor falou, sou José Augusto Teixeira, responsável aqui global por marketing e produtos do Pátria, líder da área comercial do Pátria aqui no Brasil, e acho que como de praxe nessas nossos webcasts, nossas lives de atualização sobre os nossos produtos, eu venho aqui para dar um breve update institucional para vocês todos, para que vocês sempre fiquem mais conectados e bem informados sobre o que é que o Pátria está fazendo, as oportunidades que estão aí no mercado. Então, acho que, como a nossa audiência é rotativa, né, queria aqui apresentar o Pátria, que é a maior gestora de ativos alternativos da América Latina, uma das maiores do mundo, né? Ativos alternativos são esses investimentos que há muito tempo atrás eram ilíquidos, né, e cada vez mais foram se tornando mais líquidos, e hoje investir em ativos alternativos basicamente quer dizer investir em ativos com perspectivas de retorno de longo prazo diferenciadas, né, positivamente diferenciadas, isso é, uma trajetória que já dura mais de 30 anos, né, desde 1988, nós sócios do Pátria estamos juntos, né, e realmente muito focados em criar valor a partir de uma abordagem que é especialista setorial, que é focada em parcerias, né, com empreendedores, e sempre que possível em criação de valor, né, no nível do ativo. Acho que a nossa área seminal aqui, Private Equity, né, investimento em empresas de capital fechado, uma área que hoje já conta com 55, ou mais de 55 bilhões de reais sob gestão. Estamos investindo, ou terminando de investir, nosso sexto fundo, com um retorno em dólares de 30% ao ano desde 1994, e um retorno muito parecido, um pouco mais alto até do que isso em reais, de mais de 30% em reais, particularmente forte nos últimos 20 anos, né? Cuja sétima safra está aberta para captação globalmente. A gente deve captar mais de 3 bilhões de dólares nessa safra. E aqui no Brasil, muito em breve, vocês vão provavelmente ouvir aí por diversos canais e meios de comunicação, bem como em diversas plataformas, a gente busca oferecer também a oportunidade de quem tiver interesse em investir no fundo de Private Equity do Pátria, que é o nosso fundo mais tradicional. Investe muito focadamente em saúde, no agronegócio e em logística, né? Além de alguns serviços financeiros. Nossa outra grande área, nossa área de infraestrutura, é uma área que também se destaca pela especialização setorial e pela capacidade de desenvolvimento de ativos, uma área que hoje conta com 26 ou mais de 26 bilhões de reais sob gestão, uma área que já começou a disponibilizar produtos, né, bastante acessíveis para o mercado em geral, né, no seu
na sua categoria assim, de ativos maduros, o nosso Patria Infraestrutura Core Energia, o PIC11, que também é negociado em bolsa, um ativo muito interessante. Recentemente fizemos o webcast desse produto. Se vocês tiverem oportunidade, vale a pena assistir o replay no site do pic11.com.br. Um produto que realmente oferece retornos muito assimétricos, assim como o Patielli, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Essa área de infraestrutura, ela também muito especializada setorialmente, não só em energia, mas também em logística, também em telecom, armazenagem de dados, muitas oportunidades interessantes aqui para investir conosco em infraestrutura. Aliás, em breve, a gente vai estar lançando um produto bastante interessante e acessível para vocês também, com retornos aí bastante acima da inflação nessa categoria de infracore, né, de ativos maduros de infraestrutura. Também a nossa área de crédito, uma área muito forte, com uma operação muito focada em fundos que apresentam um retorno dolarizado muito forte. A gente tem um fundo de crédito focado em high yield, né, com o nosso parceiro, os nossos sócios chilenos da Moneda. Esse fundo que investe em empresas brasileiras, chilenas, colombianas, mexicanas, enfim, empresas latino-americanas que emitem, empresas de boa qualidade, mas que emitem a sua dívida em dólares, né? E com uma remuneração muito interessante. Esse fundo existe há 20 anos, entrega 12% ao ano em dólar, né? Um fundo de liquidez trimestral, em breve aí nas melhores plataformas brasileiras também, e um fundo muito interessante também com liquidez diária, também dolarizado, você tem a opção redeada, que entrega 6% em dólar também aí há vários anos. São muito interessantes esses produtos nossos de crédito. Então, em private equity, infraestrutura e crédito, nós temos os maiores fundos e com retornos altíssimos dentre todos os nossos pares no Brasil e na América Latina. Baseado na nossa expertise setorial dentro dessas categorias de produto, é que a gente vem também desenvolvendo já há bastante tempo os nossos investimentos na área imobiliária, dentro da qual o nosso Patielli se destaca. O Patielli é um fundo que investe num segmento que é de expertise da nossa área de private equity, que é de expertise da nossa área de infraestrutura, qual seja logística, né? E não surpreendentemente, na nossa visão, conseguiu alocar muito bem o seu capital em ativos de ótima qualidade, né? E em que pese, ou talvez justamente por conta de uma desvalorização desproporcional vis-à-vis fundos listados imobiliários comparáveis, né, a gente acha que oferece uma ótima oportunidade, também muito assimétrica, muito positivamente assimétrica, oportunidade de retorno para aqueles que tiverem a visão, né, de investir, de segurar o papel. Realmente a gente acha que o fundo atravessa um ótimo momento do ponto de vista dos seus ativos. O Antônio vai falar agora um pouquinho sobre o update geral do fundo e tudo que a gente está fazendo para gerar ainda mais valor para vocês que são cotistas e mais valor ainda para aqueles que desejam se tornar cotistas. Então, eu realmente agradeço a presença de todos, peço uma atenção aí especial para o Antônio, Thiago e Vitor, que vão contar um pouco sobre como é que a gente está gerindo o Patielli, por que ele representa uma oportunidade tão bacana de retorno ajustado a risco, olhando para ele sozinho, mas particularmente quando você compara o Patielli a outros fundos comparáveis, seja FIIs com ativos logísticos, seja FIIs mais amplamente compreendidos. Com isso, eu passo a palavra para o Antônio para discorrer especificamente sobre as atividades do Patielli. Obrigado e um abraço. Muito obrigado, Zé. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reportando a vocês todo o esforço que a gente está fazendo para continuar gerando o máximo de valor possível para os nossos cotistas. E eu acho que a gente tem conseguido atingir esse objetivo recentemente. Então, passando pelo sumário das principais mensagens que a gente gostaria de passar hoje, fazendo uma atualização breve do fundo. Ele se encontra 100% ocupado, nós temos um portfólio de alta qualidade, nós temos excelentes inquilinos e contratos de longo prazo. Ou seja, do ponto de vista de estabilidade de geração
de retornos de boa qualidade, eu diria que no mercado nós temos uma posição única. A gente vai detalhar um pouquinho mais disso mais tarde na apresentação. Nós fizemos um esforço de RI bastante intenso, né, de relação com investidores, bastante intenso nos últimos meses, que também foi recompensado. Os investidores e as casas de pesquisa estão reconhecendo esse valor intrínseco do PATL que eu e o Zé mencionamos. Nós já estamos nas carteiras recomendadas da Warrant, do Banco do Brasil, da Genial e da Empíricos. Nós somos mencionados com recomendação de compra pelo Itaú BBA e nós estamos presentes no guia de FIIs da Ágora. Ou seja, o mercado está reagindo positivamente às características estruturais do PATL e à comunicação que a gente tem feito. A gente tem participado de lives e conversado com os investidores de uma forma detalhada sobre o fundo e temos sido mencionados, né, nos canais de YouTube como excelente oportunidade de compra. Colocando isso em termos de números, nós temos um dos maiores yields do mercado, né, 9,3 a 9,6, e um desconto ainda significativo em relação ao valor patrimonial, sem inadimplência, sem alavancagem, sem nenhuma variação na toada que os dividendos estão crescendo, o que, como a gente falou, representa uma excelente oportunidade de entrada. Quantificando isso, o PATL encerrou esse primeiro trimestre com 24% de desconto em relação à sua cota patrimonial e 17% em relação àqueles fundos que têm uma abordagem similar e ativos comparáveis. Então, a gente realmente acredita que há uma excelente oportunidade não só de auferir os rendimentos mensais que o PATL gera, como também ter ganhos de capital. Como o Vitor mencionou, nós estamos introduzindo algo que vai ser periódico aqui nos nossos webcasts, que vai ser um detalhamento maior sobre cada um dos nossos inquilinos, e dessa vez a gente vai iniciar falando sobre a SEB, uma multinacional francesa, líder no mercado de pequenos eletrodomésticos, de atuação global, e ela representa 30% da receita do fundo, e daí porque ela foi escolhida como a primeira a ser detalhada. Em termos de próximos passos do fundo, né, nós estamos constantemente monitorando novas aquisições, temos um pipeline bastante extenso de aquisições em negociação. Hoje, esse desconto mencionado da cota em relação ao valor patrimonial inviabiliza uma emissão, e como a gente tem repetido para os nossos cotistas, nós não pretendemos fazer emissões abaixo do valor patrimonial, diluindo os nossos cotistas somente para fazer o fundo crescer. A gente é muito criterioso, porque a gente pensa no longo prazo e quer a satisfação do cotista. E temos sido abordados por potenciais investidores e operadores estratégicos a respeito de uma eventual venda de parte de nosso portfólio. A gente analisa todas as ofertas e se a gente achar que uma oferta realmente agregue valor para a nossa estratégia e gere e possa gerar dividendos adicionais para o nosso cotista, a gente vai analisá-la e implementá-la. Outro ponto importante a ser mencionado é nós tomamos a decisão no ano passado de não implementar alavancagem no fundo, porque a gente achou naquele momento que o custo da dívida em relação ao que uma nova aquisição que seria feita, pelo menos em parte, com essa dívida, traria, não iria agregar valor
para o cotista, ajustado pelo risco. Estamos muito felizes com essa decisão, né? Haja visto o aumento das taxas de juros e dos spreads que estão ocorrendo, e agora estamos sempre analisando oportunidades. Se em algum momento no futuro a gente achar que há uma dívida que possa gerar valor para o fundo para financiar uma aquisição, a gente vai pensar. Hoje, até onde a gente pode ver, isso não está acontecendo. Então, começando agora para fazer uma atualização do PATL, por favor, vamos para a próxima página. Aqui nós estamos mostrando os principais números do PATL no primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021. A cota fechou os 2 trimestres basicamente no mesmo valor, o que resulta num preço sobre valor patrimonial de 0,76 vezes. O dividendo médio subiu de 0,57 por cota para 0,58 e, consequentemente, o yield saiu de 9,1 para 9,3. E a liquidez do fundo, que é bastante saudável, está na casa do 1 milhão e pouco. E o mercado logístico como um todo está tradando, né, a 0,92 do valor patrimonial e gerando um yield de 8,5%. Então, na última coluna direita, o que a gente fez foi, se a nossa cota chegasse a 0,92 do valor patrimonial, a gente convergiria para o mercado, e o yield potencial a 0,60 por cota, 0,60 por cota, elevaria o dividendo para 9,6. Então, a gente acha que uma cota de 90,2 é extremamente factível, é simplesmente convergir com o preço do mercado, da média do mercado hoje, e a gente considera que o PATL tem uma estrutura e uma qualidade de portfólio e inquilinos melhor que a média do mercado. Então, esperar uma cota no nível de R$90, a gente considera que é bastante factível. Aqui uma subdivisão de diferentes facetas do fundo, né? Na primeira caixa, no canto superior esquerdo, nós temos 97% do fundo alocado em imóveis. Nós, depois, na caixinha do meio, acima, estamos na região sudeste, 49% das receitas vêm de Itatiaia, 40% da região de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e 11% de São Paulo. Na caixinha da direita, a gente mostra os aluguéis em reais por metro quadrado dos diferentes inquilinos que a gente tem. Passando para a caixinha do canto inferior esquerdo, aqui a gente mostra a quebra da receita de aluguel por cada inquilino, SEB, sobre a qual a gente vai falar mais adiante, BRF, multiterminais e PIS/PAF são as maiores fontes de receita, 94% dos contratos são reajustados pelo IPCA, o que para a gente é algo importante, porque a gente acredita que o IGPM não reflete as características intrínsecas do mercado de logística, no mercado imobiliário e logística, e a gente acha que o IPCA é um indexador muito mais apropriado, que facilita a gestão do relacionamento com os nossos inquilinos. Então, a gente acha que o fundo está muito bem estruturado nesse sentido. E na última caixa, no canto inferior direito, a gente mostra os nossos vencimentos. Hoje, 91% dos vencimentos estão para 2026 e adiante, e a gente está efetuando uma renegociação
que pode jogar mais 6% da receita para 2026. Então, o fundo está muito bem estabilizado e gerando dividendos crescentes por causa das correções e de melhorias específicas que a gente faz. Aqui, a gente sempre gosta de falar o que a gente tinha prometido anteriormente, o que a gente acabou entregando, né? Então, em relação às metas de gestão de portfólio, trabalhar o relacionamento com os locatários, reduzir custos toda vez que possível e tentar certificações e selos de qualidade. Em 2022, o que a gente fez? A gente concluiu a alocação com a PIF-PAF em março de 2022, tudo implementado da melhor forma possível, o cliente satisfeito e operando em Minas Gerais de uma forma muito eficiente. SEB e Postal Log tiveram seus repasses inflacionários conforme o contrato, sem problema nenhum, e estamos agora analisando a implementação de células fotovoltaicas na cobertura de imóveis para reduzir o custo de consumo de energia. Com relação à comunicação com o mercado, a gente tem feito um esforço bastante grande para interagir com os investidores, com as casas de pesquisa, para dar atualizações do fundo e obter feedback a respeito de coisas que a gente poderia melhorar. Esse relacionamento se tornou bastante próximo e a gente tem procurado participar de eventos e lives do setor de uma forma bem mais intensa. Fizemos lives com o professor Baroni, do FII Fácil, live da Empíricos, e como eu falei anteriormente, né, estamos muito felizes porque estamos entrando numa série de carteiras recomendadas, né, Empíricos, Banco do Brasil, Warrant Genial, o Itaú recomendando a gente, e uma menção importante no guia de FIIs da Ágora. Em termos de movimentação do portfólio, a gente falou que ia fazer uma análise contínua de novas operações e de oportunidades de reciclagem. A gente tem um pipeline aqui bastante robusto, mantemos essas conversas ativas, mas como eu falei anteriormente, hoje o momento não é muito atrativo, nem para emissão para financiar, desculpe, essas aquisições, nem para captação de dívida. Então, nós estamos monitorando essas oportunidades e estamos abertos a oportunidades de reciclagem, como eu mencionei, e se elas acontecerem, a gente vai informar os nossos cotistas, mas nós só vamos empreendê-las se elas gerarem dividendos adicionais para os cotistas. Agora eu passo a palavra ao meu colega Tiago, que vai falar do mercado logístico e como o Patielli se insere nele. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Também obrigado pela presença aqui conosco. É sempre um prazer estarmos falando junto com vocês, passar um pouco sobre as atualizações do nosso fundo. O Antônio, o Vitor e o Zé passaram, acho que em linhas gerais, como é que o fundo está posicionado já em relação ao mercado. E também o Antônio passou na última sessão um pouco sobre o conforto, né, do aspecto do ponto de vista de gestão aqui para o nosso fundo, mas é muito importante quando a gente faz um link exatamente para dar um conforto para o nosso cotista, tanto na parte de gestão quanto também na parte do mercado. Como é que a gente está posicionado ante aos nossos comparáveis, ante aos outros fundos, que a gente faz um acompanhamento muito próximo. Então, quando a gente entra nessa página específica, a gente mostra exatamente o posicionamento em que o Piatelli 11 tem comparado aos nossos pares, então a outros fundos logísticos no mercado. É uma análise que fazemos internamente, acho que olhando diferentes critérios, né? Até no setor direito aqui a gente elenca todos os critérios que a gente utiliza para avaliar um fundo especificamente, então desde a parte de localização, a parte de qualidade dos imóveis, se ele tem vacância, se ele não tem vacância, se tem uma questão de renda mínima garantida, alavancagem, então são todos os pontos que para a gente é muito importante quando você está fazendo uma avaliação
de entrada, por exemplo, em um fundo imobiliário no mercado. Sei que existem algumas opções e é muito importante o cotista entender exatamente em que tipo de portfólio ele quer montar uma posição, pensando principalmente no longo prazo, e é por isso que a gente gosta de trazer esse comparativo. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui na esquerda, tentando explicá-lo de certa forma, a gente tem no eixo X uma relação em Price to Book Value, então basicamente o valor da cota a mercado dividido pela cota patrimonial. É notório que a gente vê aqui que o PATL 11 está bem nesse extremo esquerdo, né? Então entre os fundos é como se a gente tivesse o mais descontado em relação à cota patrimonial, o que, como a gente já mencionou em outros momentos aqui da apresentação, mostra sim, inclusive, um racional de recuperação do valor de cota. O Antônio mencionou que se a gente chegasse na média no mercado 0,92, a gente estaria negociando aqui a R$90 mais ou menos, ou seja, mais do que 20% de acréscimo no valor da cota hoje. E isso, inclusive, é um dos pontos que essas carteiras recomendadas que estão olhando mais para o PATL vem identificando não só o potencial do dividendo, mas também o potencial da recuperação do valor da cota. E isso tudo, acho que é atrelado muito que a gente mostra nesse eixo Y do gráfico, que é um aspecto de qualidade do fundo. Então, fazemos internamente o que a gente chama de um scorecard, né? Então, basicamente, juntando todos esses critérios que mencionamos, em termos de qualidade do portfólio, percentual de contratos atípicos, entre outros, para mostrar que, de fato, o PATL 11 está bem posicionado no mercado, tem um portfólio diferenciado, é um portfólio que a gente está falando com 74% dos contratos atípicos. O Antônio mencionou que estamos repassando aí os ajustes inflacionários conforme os contratos, e isso, de maneira clara, fica muito mais puxado, inclusive, por meio desses contratos. Então, você tem contratos firmes, contratos já de longa data com esses inquilinos, então isso facilita no processo de gestão e reajustes dos nossos contratos de locação. Então, acho que essa é uma visão geral para mostrar aqui para o nosso investidor que sim, acho que existe um conforto no aspecto de gestão do nosso portfólio e também existe um conforto no nosso aspecto de posicionamento de mercado. Acreditamos que estamos muito bem posicionados para, inclusive, acho que isso fala uma recuperação no nosso valor de cota. Tá? A próxima página é que a gente também traz um outro comparativo que é muito importante, né? Acho que todos os nossos investidores olham para esse critério, olham para a questão de dividendo, inclusive uma questão de recorrência mensal da rentabilidade, e como vemos falando aqui para o PATL já há um bom tempo, o nosso fundo ele é um fundo que ele busca entregar uma questão de previsibilidade e resiliência do nosso dividendo para o cotista. Hoje o nosso fundo está entregando 9,3% de dividendo, né, de retorno, de dividend yield. A ideia, tá, é que a gente consiga passar até o final do ano de um dividendo de 58 centavos por cota para 60 centavos por cota, o que representa nesse mesmo valor de cota aqui do fechamento de março, um dividendo em torno de 9,6%. E quando você olha para todos os comparativos de mercado, primeiro que a gente está falando de uma média de 8,5%, mas é válido ressaltar que esse também é um dos diferenciais do nosso fundo, que o nosso fundo ele é um fundo que ele é zero alavancado. O Antônio mencionou brevemente sobre a nossa estratégia, então a gente tomou a decisão de não seguir com alavancagem em termos de novas aquisições, pelo momento de uma baixa diferença entre cap rate e taxa de juros, por um momento em que eventualmente você pode sofrer com a curva de pagamento do principal, de amortização, e isso nos dá uma diferenciação em termos de portfólio, em termos de risco, inclusive, né? Então é um ponto interessante para ser ponderado. Então todos os outros fundos que inclusive estão aí mostrando um dividendo maior do que o nosso em termos percentuais, tem algum tipo de alavancagem, então isso obviamente dá uma certa diferenciação para o PATL comparado ao mercado, o que obviamente acho que dá bastante conforto aqui no longo prazo para os nossos cotistas. Tá? Vou já puxar aqui na próxima sessão, acho que foi uma sessão que pensamos com bastante carinho, ainda mais no aspecto de o que de novo podemos trazer para os nossos investidores, sem sombra de dúvidas, né, que a gente já vem passando os ajustes e todas as atualizações que o fundo passa trimestralmente, mas foi interessante, acho que a gente trazer um pouco mais sobre quais são os nossos parceiros, né? E aqui não são os nossos parceiros apenas os investidores, mas também parceiros que são os locatários aqui nos nossos ativos. Então, por isso que a gente está trazendo essa nova sessão de Conheça o Inquilino. Vamos começar pelo Grupo SEB, que representa 30% da receita imobiliária do fundo. E eu acho que é válido mencionar aqui, a gente até trouxe um aspecto mais visual para o nosso investidor,
que o Grupo SEB já é, sim, um parceiro aqui do Pátria, já com um certo tempo, tá? Então eles se mudaram para o nosso imóvel em 2016, isso foi inclusive uma estratégia de consolidação da companhia. Eles tinham outras localizações de indústrias, tinham localizações, por exemplo, em São Paulo, algumas espalhadas aqui ao redor da capital, mas eles fizeram essa movimentação para Itatiaia, já no movimento de longo prazo que eles têm, inclusive em uma operação que ela é dividida em duas etapas, né? Até na própria imagem a gente consegue ver, a gente tentou identificar bem o que a gente chama de G100. O G100 é um galpão industrial, esse galpão não pertence ao fundo, não pertence ao PTL11, mas por que a gente traz aqui como um ponto interessante? Porque esse galpão é um galpão que é de propriedade da própria SEB, né? Então a SEB fez a aquisição desse imóvel em dezembro de 2020, já aqui durante o período de pandemia, o que reforça ainda mais o que eles estão apostando, né, na região específica. E a gente tem o G200, né, que está na outra parte da imagem, que a gente consegue mostrar aqui para os nossos ouvintes, onde eles ocupam cerca de 40 mil metros quadrados. Esse é um galpão que tem por volta de 45 mil metros quadrados, 40 mil ou 90% aqui são ocupados pela SEB, através de um contrato atípico que vai até 2026. Ou seja, de maneira geral, a SEB está aqui na região ocupando quase 100 mil metros quadrados, fazendo apostas, fazendo grandes investimentos e sendo um parceiro aqui bastante sólido para o nosso fundo. O que a gente traz na próxima página, né? Acho que fugindo assim, inclusive do ponto imobiliário especificamente, a gente quer mostrar para o nosso investidor o que é o Grupo SEB. O Grupo SEB é uma multinacional francesa que, por vezes, alguns dos nossos cotistas ou investidores eles não identificam exatamente a marca como SEB, mas ela tem, sim, diversas marcas em seu portfólio. A gente até trouxe aqui algumas destacando, como Arno, Rochedo, Clock, Panex. Mas em termos globais, além de ser uma empresa que é listada, né, no mercado francês, ele está ocupando e está participando aqui em mais de 150 países, né? Ele é o líder de mercado em 25 países. O Brasil é sim, tá, uma referência aqui para a companhia. Está entre os 10 maiores países em aspectos de vendas e tem, inclusive, quando você olha um pouco mais para essa parte direita, em termos de resultados financeiros, como é que a companhia vem desempenhando, resultados super robustos. Eu acho que, inclusive, no último ano de 2021, foi um ano recorde para a companhia, inclusive aqui no aspecto histórico, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, eles conseguiram melhorar bastante os seus resultados, inclusive em termos de resultado operacional, subiram 34% comparado a 2020, o que mostra aqui o quão robusto está a companhia. Eu acho o quanto está bem preparada e dado esse posicionamento que o Brasil é bastante relevante, é uma questão de matriz de vendas da companhia, isso dá muito mais conforto, inclusive no ponto de vista imobiliário, como proprietário do galpão de um galpão que está alocado para uma empresa que está muito bem aqui no mercado. Aqui a gente traz um pouco do lado direito apenas qual é o valor, né, a avaliação da empresa a mercado. Isso quando você olha, inclusive, a questão da listagem dela na bolsa. É uma empresa que hoje vale aí cerca de 6 bilhões de dólares. Então, o que mostra exatamente aqui o tamanho do nosso parceiro. Tá? Acho que na próxima página a gente até tenta trazer um pouco mais sobre o que é que eles têm como estratégia, né? O Grupo SEB, pelas próprias marcas, é um grupo que está bastante focado no aspecto de eletrodomésticos pequenos. Então estamos falando de panela, estamos falando de ventiladores, estamos falando de alguns utensílios para a cozinha também de maneira geral. E acho que, sem sombra de dúvidas, isso é um movimento do mercado como um todo, é um movimento também aqui especificamente do logístico imobiliário. Eles vêm intensificando a questão do e-commerce. Hoje eles têm pontos de vendas, tá? Através de distribuidores. Aqui a gente traz um pouco do exemplo da Amazon, do Alibaba, inclusive no aspecto mais global. E também tem o próprio e-commerce próprio das suas empresas. Então hoje você tem mais de 100 sites, tem inclusive aplicativos onde os nossos, inclusive pessoas físicas, nós mesmos podemos entrar e fazer as aquisições e compras que precisamos pelo próprio aplicativo ou site da companhia. É algo que constantemente vem aparecendo na mídia. A Arno aparece bastante na mídia. Recentemente, por exemplo, eles tiveram uma retomada da operação da Tefal, que aí é um tipo de produto com um pouco mais de valor agregado aqui para o consumidor. Então a companhia vem se movimentando nesse aspecto. Nesse gráfico do lado
aqui esquerdo, né, no inferior esquerdo do slide, a gente mostra o quanto que é venda online perante a venda total aqui da companhia. Esse percentual que já foi de 35% em 2020 já chegou aqui em 39% em 2021 e os investimentos continuam. Inclusive mostra disso aqui, eu acho que é a própria matriz de venda, né? Então o consumidor final de um produto da SEB é pessoa física, então são 92% aqui da matriz de venda deles está atrelado a pessoas físicas, ao varejo diretamente. O que é que a gente traz na próxima página? A gente traz um pouco assim sobre o aspecto, posicionamento do nosso imóvel de Itatiaia perante o Brasil. Né? Aqui a gente comentou um pouco sobre o Galpão 100, sobre o Galpão 200. A gente trouxe uma foto que é bem interessante mostrar para o cotista, que é sim, de fato, uma operação super interligada e é uma operação que é de longo prazo e é interessante para a SEB. Então aqui a gente mostra uma esteira, tá? Aqui existe uma ponte entre o galpão industrial e o galpão logístico. Então, basicamente, após a produção em todo o galpão industrial, eles já conseguem fazer uma conexão e distribuição direta da indústria para o galpão logístico, onde eles realizam a paletização e depois organizam para fazer a distribuição dos produtos para os diferentes consumidores e os canais de venda. Então, de certa forma, quando você olha, a indústria já é da própria SEB, né? Foi uma aquisição recente, em dezembro de 20. Você tem uma indústria que é conectada com o galpão logístico. Já temos um contrato atípico até 2026. A nossa expectativa aqui é que tenhamos a SEB como parceiro, inclusive por muito mais anos no nosso imóvel. Do lado direito, né, nessa parte central aqui da apresentação, a gente mostra aonde que a SEB está no Brasil em aspectos de indústria. Então, eu já tinha mencionado anteriormente que eles tinham posicionamento em São Paulo, realizaram a consolidação em Itatiaia. Hoje, para ter um pouco de ideia do tamanho dessa operação em Itatiaia, existem mais de 1.000 pessoas trabalhando no site diariamente, então é algo que é super relevante para eles. E o outro ponto industrial que eles têm, que é em Recife, é uma operação de mais ou menos 20-25% do tamanho da nossa em Itatiaia. Então, de fato, nós somos aqui o principal imóvel em termos de distribuição e em termos também de fabricação da SEB no país. Acho que por último, só para contextualizar e mostrar também, até o Antônio mencionou sobre práticas de redução de custos no condomínio, práticas eventualmente de estarmos atrelados a algumas células fotovoltaicas, fazer novos investimentos no nosso ativo para melhorar cada vez mais a qualidade dos mesmos. Eles já utilizam isso, então a própria SEB é um parceiro nesse tipo de estudo. A gente até traz um exemplo aqui que existe uma estação de tratamento de água no nosso imóvel, onde eles já realizam o tratamento dessa água, inclusive reutilizam em todo o processo industrial, algo que é super importante. Eles também estão preocupados, inclusive em escala global, é o que mostra aqui que em um ranking, né, de 30 mil empresas comparáveis, eles estão no top 5% em aspectos de ESG, e isso é muito importante quando você olha, inclusive, em posicionamento de mercado da empresa. Tá? Acho que esse, de maneira geral, é o aspecto sobre o Grupo SEB. Vamos também disponibilizar esse material nos próximos relatórios para que os nossos investidores possam continuar acompanhando, e também o intuito é que a gente traga aqui novos materiais dos outros inquilinos do fundo. Acho que por último, até já passando um pouquinho do tempo e tentando deixar mais espaço para as perguntas e respostas, o que vamos mostrar aqui é um pouco do aspecto de resumo e próximos passos do nosso fundo, né? Então, de maneira geral, como já mencionamos, acreditamos que o PATL está muito bem posicionado. Então, é um fundo com ótima qualidade. Então, são 100% dos nossos ativos tem a classe A+, boas localizações, são contratos de longo prazo com excelentes inquilinos. E dado todo esse contexto de qualidade de portfólio, ainda estamos entregando um dos maiores dividend yields do mercado, e inclusive com um expressivo valor aqui de recuperação, um potencial de recuperação no valor da cota, como já mencionamos anteriormente, dado o desconto na patrimonial. E inclusive eu acho que todo esse posicionamento de carteiras recomendadas no mercado, olhando mais profundo, reflete esse momento. De próximos passos, o que vocês podem esperar? Acho que estamos atuando muito próximo em termos dos nossos inquilinos, então repassar os ajustes de inflação. Como o Antônio mencionou, também continuamos acessando eventuais oportunidades de movimentação no portfólio, algum tipo de reciclagem, algum tipo de aquisição, mas apenas vamos fazer isso de uma maneira bastante diligente e sólida para o cotista no longo prazo. Então a ideia aqui é entregar um resultado consistente para o nosso investidor.
E acho que dito isso, vou passar aqui a palavra para o Vitor novamente para puxar toda a questão de perguntas e respostas e a gente poder endereçar os pontos dos nossos cotistas. Legal. Obrigado, Thiago. Obrigado, Antônio, José, pela apresentação. Agora a gente vai dar início à nossa sessão de perguntas e respostas. Caso você queira realizar uma pergunta para o nosso time de gestão, você pode clicar no link no canto inferior da tela, abaixo do seu vídeo, e você pode também realizar perguntas apontando o seu celular para o QR Code aqui no canto inferior direito da tela. Você vai ser direcionado para a plataforma e poder fazer a sua pergunta. Vamos iniciar com uma pergunta aqui. Inclusive uma pergunta que, quando a gente conversa com alguns investidores, com alguns researchers, a gente tem ouvido, e eu acho que é importante a gente dar essa tranquilidade também. É uma pergunta sobre os repasses de inflação do fundo. Se o investidor ele tem que ter alguma preocupação maior com relação a esses repasses. Thiago, você gostaria de pegar essa pergunta? Vamos lá, não, maravilha. Acho que está bem, inclusive, conectado com o que passamos na apresentação. Acho que um dos pontos que facilita bastante a questão de reajustes, né, e repasse de inflação é a própria questão dos nossos contratos, então a tipologia dos contratos. Hoje o nosso fundo tem 74% de contratos atípicos, então esses são contratos firmes. Até para explicar um pouco mais para o nosso cotista que tipo de contrato é esse, estamos falando de contratos build-to-suit, onde você, em eventual caso de rescisão do contrato, o inquilino deveria pagar todo o remanescente do contrato para o proprietário no momento da saída do mesmo. Então, acho que esse é um dos pontos que é importante. O outro ponto é que também um contrato atípico, um contrato build-to-suit, não permite a possibilidade de revisionais. Então, aqueles ajustes do aluguel ao longo do período do contrato. Acho que dito isso, então, boa parte aqui dos nossos ajustes já passaram, tá? Então, passaram em linha com a inflação, passaram com o IPCA, mencionamos sobre o grupo SEB, mencionamos sobre o grupo Postal Log. Existe já também algumas conversas apenas para o inquilino, onde ele tem o repasse por IGPM, e até acho que no aspecto, inclusive, saudável, né, em relação proprietário-locatário, que a ideia é sim, acho que passar um percentual mais adequado de reajuste, acho que não necessariamente o IGPM, mas em contrapartida a gente eventualmente pensa em uma extensão de prazo de contrato, pensa em outras alternativas para conciliar bem essa negociação. Mas isso representa pouco do fundo, né, e de maneira geral a nossa própria previsão de aumento de dividendo dos 58 centavos para os 60 centavos já conta com isso, e a ideia, pelo menos até agora, é a gente continuar com essa distribuição até o final do ano. Ótimo. A gente acabou de receber uma pergunta aqui ainda sobre a SEB. A pergunta, ela cita a aquisição do Galpão 100 pela SEB, que aconteceu ali em dezembro de 2020, né? E se a SEB teria interesse em adquirir também o Galpão 200. Antônio, você gostaria de responder essa pergunta? Sim, com prazer. A estrutura do negócio com a SEB, desde que nós iniciamos esse projeto, quase 6 anos atrás, já incluía a construção do galpão industrial e a aquisição pela SEB, uma vez que esse galpão industrial tivesse sido terminado. Com relação ao galpão logístico, obviamente há, como o Thiago explicou, um relacionamento bastante forte do ponto de vista operacional entre o que acontece na fábrica e o que acontece na parte logística, mas esse galpão ele é totalmente independente, ele não há nenhuma cláusula no contrato com a SEB que lhes dê qualquer opção de compra desse contrato. Nós, obviamente, não falamos sobre eventuais negociações que estão em andamento com qualquer um dos nossos ativos, mas o que eu posso dizer é que hoje a gente não tem
nada acontecendo em relação ao Galpão 200. Se eu puder complementar apenas o ponto do Antônio, acho que até no aspecto, inclusive operacional imobiliário, caso qualquer operação também venha a ocorrer, a própria SEB tem o direito de preferência, onde eles têm um aspecto de eventual aquisição do imóvel, e então isso já é uma prerrogativa imobiliária, mas como o Antônio já mencionou, não existe nenhum tipo de conversa em andamento para esse sentido, mas é muito importante, por exemplo, termos eles como parceiros também sendo proprietários da indústria. Eles têm o direito de preferência como inquilinos, mas isso não é baseado em nenhuma cláusula contratual. Boa, obrigado. A gente recebeu uma pergunta aqui, que eu acho que vai ser legal a gente dividir ela em duas. A primeira parte dela é sobre como que os esforços de RI têm sido feitos e como que eles impactam nas recomendações. Bom, eu acho que eu posso talvez começar a resposta dessa daqui. Em linhas gerais, a gente iniciou um processo de relação com o investidor mais estruturado no segundo semestre de 2021. Então, a gente vem fazendo os webcasts e se aproximando progressivamente dos investidores e das casas de research. Só que nós tínhamos ainda um pequeno impasse, que era a renda mínima garantida do Galpão de Ribeirão das Neves, que ainda não havia sido solucionado com uma nova alocação. Em janeiro, a gente teve a alocação da PIF-PAF, como a gente já informou em comunicações e no último webcast, e o fundo ficou, na nossa visão, completamente redondo. Então, um fundo 100% locado, com grande parte de contratos atípicos, né, mais de 70% de contratos atípicos, e assim a gente intensificou o nosso contato com as casas e com os research, com os investidores, para passar essa mensagem de que, na nossa visão, o fundo está muito descontado e o fundo apresenta uma oportunidade de entrada tanto na frente de renda, como a gente viu algumas carteiras recomendando, pelo fato de o yield estar acima da média de mercado, representando um risco menor do que a média, pelo fato de não ter alavancagem, de ter alta exposição a contratos atípicos, quanto também na frente de ganho de capital, uma vez que a nossa cota está com um valor frente ao patrimonial descontado e numa eventual corrida de dívida para equity, a gente deveria estar muito bem posicionado aqui, a gente acredita que a gente está muito bem posicionado para comandar essa valorização frente aos FIIs logísticos. E a segunda parte dessa pergunta, ela comenta sobre os analistas de research e as carteiras recomendadas. Eles estão perguntando o que esses analistas eles estão vendo e como que eles avaliam o PATL para que a gente tenha aparecido progressivamente mais nas carteiras. Antônio, você gostaria de pegar esse pedaço? Sim, com prazer. O que os analistas estão enxergando, até onde a gente entende, é basicamente o que nós estamos enxergando, né? Que o PATL tem ativos de excelente qualidade, excelentes inquilinos, contratos de longo prazo e está sendo tradeado no mercado com um desconto que não é justificado do ponto de vista de valor fundamental. Então, eles olham excelente yield e oportunidade de ganho de capital com baixíssimo risco. E, afortunadamente, estão recomendando o nosso fundo de uma forma bastante incisiva. Legal, muito obrigado, Antônio. A gente recebeu uma pergunta aqui de mercado, sobre como a gestão enxergou a variação nos níveis de vacância no mercado logístico agora no primeiro trimestre de 2022. Tiago, você gostaria de responder essa? Vamos lá, achei claro, acho que é um assunto que para a gente é super importante também no aspecto de diferentes regiões, né? Essa é uma pergunta que normalmente tentamos falar no aspecto Brasil, um aspecto mais nacional, mas é muito importante a gente olhar inclusive em diferentes momentos e em regiões no posicionamento de mercado. Como o Antônio mencionou, constantemente estamos avaliando novas oportunidades e sem sombra de dúvidas, isso está bastante atrelado ao mercado logístico. Com a nossa percepção, acho que é um mercado que, principalmente durante a pandemia, se mostrou bastante sólido, né? Então, principalmente em comparação com outros segmentos imobiliários, logística de fato se mostrou um segmento que ele é core para a maioria das empresas, então de fato se torna bastante relevante.
Isso se mostrou claro, inclusive com o advento aqui do e-commerce e novas estratégias de distribuição. Acompanhamos sim, né, acho que inclusive no ano passado, um aumento das entregas no mercado. Então tem novo estoque entrando aqui no mercado logístico. Mas de uma maneira, acho que inclusive atrelada, e inclusive já vimos isso, né, em outros momentos de mercado, 2014, 2015, diferentemente daquele momento, hoje o mercado está assim, mostrando uma ótima absorção líquida dessas novas entregas. Então, inclusive, acompanhamos indicadores, não só aqui internos do Patra, mas quando a gente olha, por exemplo, para empresas listadas, você tem uma log ICP mostrando aqui um nível de ocupação pré-entrega dos galpões de cerca de 70% a 80%. Você vê muitas empresas fazendo investimentos em logística, seja com distribuição, não só para o Sudeste, mas também para o Nordeste. E mostramos aqui, acho que apesar de uma entrega de mais de 2 milhões de metros quadrados no ano passado, a gente também vem mostrando aqui uma absorção líquida bastante relevante. E de maneira geral, acho que esse é um ponto importante para mencionar, o que aconteceu no passado, então quando você pega uma janela de 5 anos, por exemplo, as novas entregas elas entravam pressionando bastante o mercado em aspecto de preço de locação. Então esse era o dinâmico do mercado, você tinha muitos galpões ocupados, quando esses novos galpões entravam, tinha uma competição acirrada por preço. O que mudou nesse cenário agora é que você tem um cenário em que existem custos de construção muito maiores do que anteriormente, existe um custo de terreno que também é mais elevado, e dado a maior taxa de juros, a maior perspectiva de retorno dos investidores atuais, isso acaba também demandando em que os novos galpões entrem com preços ofertados de locação em linha ou inclusive acima do que a gente olha hoje nos galpões já construídos, os galpões já alugados. Isso muda a dinâmica do mercado, né? Diferentemente do passado, onde a gente estava em 2015, 2016, a gente está no mercado mais saudável, então é um mercado que está com melhor conjuntura. Claro, acho que o nível de vacância é um nível de vacância que às vezes ele muda de 10%, algo para 12%, mas é um nível de vacância que está, pelo menos do nosso ponto de vista, saudável para a maior parte da conjuntura de mercado. E existem inclusive algumas regiões que podem se sobressair, dado a corrida aqui para alguns espaços logísticos de maneira geral. Excelente, obrigado pelas perspectivas de mercado, Thiago. A gente recebeu aqui algumas questões sobre alavancagem. Qual que é o cenário macroeconômico, como a gente tem visto os preços de CRI e quais seriam as perspectivas de alavancagem ou de crescimento do pipeline do fundo como alternativas à alavancagem. Antônio, você gostaria de responder essa daqui? Sim, eu acho que é importante começar fazendo um esclarecimento. Tem uma pergunta aqui que pede para a gente falar um pouco mais sobre a alavancagem do fundo e as despesas financeiras atreladas ao CRI. O fundo hoje está zero alavancado, nós não temos dívida e não temos nenhum CRI, e, consequentemente não temos nenhuma despesa financeira. E isso, na nossa visão, representa uma vantagem sobre alguns competidores, alguns fundos alternativos que têm essa alavancagem, que estão tendo que fazer frente, né, a pagamentos de juros e amortizações em situações de baixa liquidez no mercado, com redução potencial de seus dividendos e dificuldade para fazer frente às amortizações que estão chegando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a análise de alavancagem quando de uma aquisição, a gente faz comparando o custo da dívida e a perspectiva de evolução desses custos no futuro com o cap de aquisição e o que essa aquisição vai trazer de dividendos adicionais para o nosso cotista. Hoje, nós não estamos enxergando situações onde faz sentido a gente fazer aquisições alavancadas, porque elas não seriam accretive, né? Elas não trariam valor adicional ao nosso cotista. E um outro ponto aqui que eu vi nas perguntas se refere a se a gente não vai fazer emissão
abaixo da cota e a gente não vai fazer captação de dívida para fazer aquisições, quais são as perspectivas de evolução do pipeline? No curtíssimo prazo, dada essa situação de mercado, eu acho que a gente está sendo muito cauteloso e não está ativamente estruturando fechamentos, vamos dizer assim. A gente tem aquele pipeline que é bastante saudável, mas a gente está agindo com bastante prudência. Uma coisa que pode alterar o que eu acabei de falar é se a gente receber uma proposta, e aí inclusive tem perguntas sobre o cap no qual a gente faria isso, o que eu posso falar é o seguinte: se a gente receber uma proposta de investidores e operadores estratégicos que estão nos abordando, que faça sentido para o cotista, que permita que a gente distribua dividendos adicionais e que a gente possa utilizar esse dinheiro para fazer uma das aquisições no pipeline, a gente vai entreter essa proposta e vai detalhá-la. Isso aí, quando isso acontecer, a gente vai comunicar isso aos nossos cotistas. Excelente, obrigado, Antônio. A gente tem uma pergunta aqui sobre a perspectiva de acréscimo no preço médio de locação do fundo. Tiago, você gostaria de responder essa daqui? Claro, não, acho que inclusive está bem em linha com as outras perguntas sobre reajustes de inflação, etc. Nossa perspectiva, inclusive isso está muito atrelado até as próprias projeções de dividendo que passamos para os investidores. A nossa ideia especificamente, tá, nesse momento, é sim ter um repasse de inflação, então ter um repasse no índice de IPCA, majoritariamente para os nossos locatários. Tá, então essa é uma perspectiva em termos de crescimento do resultado operacional do fundo, principalmente para os contratos atípicos, né, que dominam aqui boa parte da receita, 74%, esse é exatamente o ajuste que esperamos até o final do contrato, pelo menos. Para o restante do contrato, para o restante dos contratos, dos inquilinos, estamos falando aí de cerca de 26% da receita imobiliária do fundo. Nós temos contratos típicos, então esses contratos sim têm processos de revisional. Entretanto, pelo menos o nosso entendimento é que esses contratos já estão, na sua maior parte, em linha com o mercado. Inclusive, alguns deles são contratos recentes. Você pega, por exemplo, o contrato com a Xerox, no nosso imóvel de Itatiaia, foi um contrato que foi recém-renovado, isso em junho de 2021, então eles têm um contrato que agora vai até 2025. O contrato da Solística também já passou, né, no ano passado por um aditivo recente. O contrato da Postal foi um contrato que foi fechado, o início dele em março de 2021, então todos são contratos que estão bem em linha com o mercado. Eventualmente no longo prazo existe um espaço, inclusive para algum aumento, mas a nossa perspectiva aqui é passar a inflação, exatamente, acho que mostrando um pouco dessa previsibilidade aqui para o cotista em termos de resultado. Tem uma outra pergunta aqui relacionada a esse tema do repasse de inflação e reajuste de contratos. A pergunta se refere ao indexador, né, do contrato. Muitos estão passando o indicador de reajuste para IPCA e o Pátria pensou em usar um modo híbrido, 50% IPCA e 50% IGPM. Hoje, 94% dos nossos contratos estão indexados ao IPCA. Nós estamos bastante satisfeitos com essa situação. A gente acha que o IPCA reflete muito melhor a dinâmica do mercado logístico no Brasil. Como vocês sabem, o IGPM incorpora variações cambiais que não deveriam estar inseridas nessas operações logísticas locais e, consequentemente, o nosso objetivo, se fosse possível, seria chegar a 100% de contratos indexados ao IPCA. Então, a resposta é não, a gente não pensa em utilizar um mecanismo híbrido aqui e toda vez que a gente puder, a gente vai enfatizar o IPCA em nossos contratos. Obrigado, Antônio. A gente está atingindo o nosso tempo limite aqui, então eu gostaria de
primeiramente agradecer a participação do Antônio, do José e do Thiago, e a todos que assistiram. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou queira enviar alguma dúvida depois para a gente também, você pode nos contatar através do nosso mailing, que é o ri.patl11@patria.com. E para se cadastrar no nosso mailing, para você receber todas as nossas novidades e informações, você pode se cadastrar no nosso site, www.patl11.com.br. Além disso, essa transmissão ela vai ficar disponível no nosso site, bem como a apresentação que a gente usou hoje aqui no nosso webcast, e a gente vai divulgar também no nosso LinkedIn do Pátria a transmissão. Obrigado a todos, boa noite.